morto ele age de maneira distinta nas pessoas, né? Para mim, e no caso específico da minha mãe, dos ossos dele, uma maneira de corporificar ele, aqui eu vou atrás de uma tentativa de reconstruir a imagem da minha mãe, porque ela se apagou com o corpo. Ele é muito inteligente para isso, né? Como é um baque muito forte que a gente recebe quando alguém morre de maneira abrupta, o filme tem várias camadas para mim. A outra que é muito óbvia, né? Um tema extremamente atual, que é a questão do feminicídio. Adoraria que esse filme não fosse tão atual. Chega até a ser um pouco assustador para mim. E a outra tem a ver com justiça, sabe? Porque, diferentemente de vingança, eu não fiz um filme para buscar uma vingança. Mas tem a ver com justiça, porque eu me sinto responsável por isso, né? Principalmente pela minha irmã, que é a pessoa que está mais nesse furacão dos acontecimentos, né? Foi ela que encontrou o corpo da minha mãe. Ela que, de uma certa maneira, está exposta a essa certa violência ainda, né? Porque o cara pode aparecer a qualquer instante e se vingar dela, não sei. Acho que no olho do furacão como eu tô, talvez eu não tenha distância como realizador para ter uma análise profunda sobre isso. Mas volto a dizer, para mim não é uma terapia, senão seria um cinema que eu renego completamente, que é falocêntrico. Ao mesmo tempo me perguntam, seus filmes pessoais. Me questionam, é possível fazer um cinema se não for por um prisma pessoal? Pelo menos o cinema que eu gosto de ver como espectador numa sala de cinema. E os filmes que eu tento realizar sempre vão ter essa perspectiva pessoal. Independente se o tema abordado são questões da trágica história da minha família ou uma história criada, inventada num roteiro de ficção. Mas sempre é uma perspectiva pessoal. Não poderia perceber o cinema se não fosse por esse prisma. Eu entrevisto num documentário uma jornalista que filmou, né? Ela esteve em loco lá na cena do crime. Ela viu o corpo da minha mãe e o câmera dela filmou, e depois eles montaram, editaram esse material e mostraram num jornal desses locais que tem pelo Brasil todo, onde 5, 6 da tarde se vê gente morta o tempo todo, né? Para quem assiste isso na televisão, isso é só um dado, né? Mas para quem passa por isso, para os familiares, né, isso é uma fotografia que você está ali do lado da sua cama pro resto da sua vida. Mas ao mesmo tempo seria eu me colocar numa relação de superioridade com ela, porque há um espelhamento disso também nesse confronto, porque eu também estou filmando os mortos da minha família e mostrando para os outros, né? Qual é a diferença entre eu e ela. E essa jornalista vem de uma escola muito antiga, ela trabalhou com Gil Gomes, né? E realmente eu queria perguntar para ela, ela foi muito sincera na resposta quando eu fiz a minha pergunta, por que ela fez aquilo, né? Qual o interesse? E ela foi mais sincera ainda, ela disse, porque as pessoas querem ver, isso daí é Ibope. Mas dentro da metafísica dela, que eu não entendi muito bem, ela acha que isso de alguma maneira acaba ajudando para que esses casos sejam resolvidos. Então ela cria uma necessidade, né? Ou então ela tem um discurso muito pronto para justificar o trabalho dela. Quando eu fui encontrá-la, eu tinha muito receio, né, da minha reação a essa pessoa. Não diria que eu tinha uma raiva dela, mas muito receio, né, por esse tipo de profissional. Um preconceito meu, porque na verdade ela acabou se tornando uma parceira do filme. Me ajudou muito na investigação, ainda tenho contato com ela até hoje, e ela está sempre me informando se tem alguma possibilidade do cara ser preso, se a polícia é de lá, porque ela tem muitos contatos, né? Esse submundo da criminalidade, de polícia, de investigação, é um ambiente bem pesado, né? Ao mesmo tempo, isso faz parte da minha formação como artista, como realizador. Desde muito jovem, o que chega para mim primeiro, junto com o teatro, é a literatura. E a literatura no ar. Eu lembro de ter lido muito cedo um livro do roteirista e escritor de literatura no ar, James Ellroy, que escreveu Dália Negra, Los Angeles, Cidade Proibida, entre outros. A mãe dele foi assassinada muito próximo da época do grande crime americano, que mais permeia o inconsciente coletivo americano, que é a Dália Negra. E ele escreve um livro, um retrato muito dolorido sobre as lembranças do assassinato da mãe, que chama Nos Meus Lugares Escuros. E o assassino da mãe dele também não foi encontrado até hoje. Agora, a imagem que foi feita por esse canal de TV no rosto da minha mãe é muito forte para mim. Até hoje eu tento tirar esse vídeo da internet e eu não consegui. O rosto dela lembra muito da Dália Negra, né? A Elizabeth Short, se eu não me engano, é o nome da moça, né? Então para mim é apavorante. Para fazer o filme, no processo de criação, eu participei de um laboratório num DocSP e tive assessoria, consultoria de uma pessoa incrível, né? Uma espanhola, chama Marta Andreu, da Universidade de Barcelona. Quando eu mostro esse vídeo para ela, ela me diz assim, isso é uma das imagens mais violentas que eu já vi na minha vida. Se você utilizar isso no filme, eu volto aqui e te mato. Porque tem coisas que não podem ser mostradas. Isso sempre permeou meu pensamento durante o processo de montagem do filme.
meus outros parceiros no filme achavam que eu deveria mostrar essas imagens. Bom, a imagem está lá, mas ela não é mostrada. Eu mostro para jornalista, né? Só tem o áudio ali, né? Para de alguma maneira confrontar. E quando você vai fazer um filme nesse grau, né? Nesse meandro de emoções, sensações e responsabilidades que você tem com o outro, é claro que as questões éticas e morais estão sempre ali. Não é só no documentário, é numa ficção também, né? Qual é a distância justa de uma câmera para filmar o outro? Seja um personagem real, num documentário, ou um próprio ator. Você não filma impunemente uma pessoa, né? Você tem a sensação que eu tenho é que a câmera tem que ser uma via de mão dupla. Nem sempre a gente consegue isso, mesmo tendo essa consciência. Quando eu estou numa sala de cinema assistindo um filme, me interessam os filmes que eu percebo que tem alguém olhando uma situação, outra pessoa, um personagem, do que aqueles filmes que são a grande maioria, que são filmes de pessoas que são fazedores de filmes, né? Você não tem uma relação com o outro. Claro que essa consciência não significa que você consiga efetivamente transformar isso em materialidade. O processo de montagem ele é muito estimulante. É claro, eu acho uma aberração você ter que escrever um roteiro sobre documentário. Em geral, nos editais isso é pedido. Claro, um argumento é possível. Mas como é que eu vou descrever algo que não aconteceu ainda? Posso supor, eu posso intuir. Mas ao mesmo tempo é muito interessante porque é uma maneira de você pensar o que você quer fazer e principalmente o que você não quer fazer. Isso já é uma grande possibilidade antes de se iniciar um filme, é o que você não quer fazer. Isso pra mim, se eu tenho, já me ajuda muito. É claro que quando você começa um filme, você tem desejos que ele aconteça, né? De N maneiras. Mas nesse caso específico, eu tive que abrir mão de uma possibilidade de um discurso narrativo mais sofisticado, de uma elaboração estética, porque eu não poderia estetizar algo que para mim é tão caro, que no caso é a morte da minha mãe. Alguns festivais europeus, eles esperam do cinema latino-americano e brasileiro um certo tipo de cinema, sabe? Eu fico muito triste quando vejo colegas com muito potencial se deixando levar por esse tom exotique que os festivais, principalmente franceses e outros, esse circuito de cinema independente, como eles cooptam muito rápido, né? Os grandes realizadores que vão surgindo aqui na América Latina, e a pessoa se deixa entregar. É claro que você faz um filme, você quer que ele aconteça, né? Mas seguir esse caminho sem uma certa resistência, para mim, talvez seja a morte. Não estou dizendo que amanhã eu não possa fazer isso, né? Mas se eu ficar me preocupado com que tipo de estética está em moda, né? Qual é a linguagem do momento exigida, eu não me relaciono com o tema que eu estou abordando. O processo de montagem isso já foi dito, o Glauber sempre falou, e ele dizia que o cinema é a arte mais dialética de todas, e o ápice da dialética cinematográfica está em Eisenstein. E a dialética einsteiniana é a montagem. Não existe o antes e depois, existe a montagem, o grande momento. Não se resolve o filme na montagem, mas você perde o filme na montagem. Para mim, o processo está muito mais em revelar o que já está ali do que querer colocar minhas ideias sobre esse material. Mas para que o material surja, você tem que escutar. Você tem que ver e tem que olhar. E aí esse momento de diminuir a sua vaidade como diretor, como artista, né? Para que o material apareça. E esse processo é muito dolorido, não é fácil. Não está relacionado a tempo, mas está relacionado ao quanto você tem coragem, ainda mais nesse filme para mim. Lembro de uma frase do Nietzsche que é: quando você olha para o abismo olha para você. Então, de uma certa maneira, eu estava olhando para esse abismo e esse abismo acabava olhando para mim. É impossível, né, você entender que cinema é esse. Acho que a gente vai precisar de muitos anos para entender. Você só conhece a altura das torres de uma cidade depois que você sai dela. Então, uma análise crítica sobre essa grande produção audiovisual. A democratização dos meios de produção trouxe novos realizadores. Então é um cinema muito forte que pouco chega ao público. Tem uma certa ingenuidade também dos próprios realizadores que não entenderam as possibilidades da internet. Porque tem muito filme sendo produzido, uma potência muito grande, mas como difundir, né? A difusão desses filmes é um problema ainda. Eu não costumo distinguir filmes entre documentário e ficção há muito tempo. Só se eu estou num festival de documentários tradicional como é Tudo Verdade, eu não vou falar que não existe distinção entre documentário e ficção. Lá eu vou falar do documentário. Se eu estou num festival de Tiradentes, por exemplo, eu já não falo dessa distinção, entendeu? Então isso é mais uma questão dos festivais de definir que você tem que chegar lá e escrever se é um documentário ou uma ficção. Mas ao mesmo tempo é claro que tem uma questão de dispositivo, de linguagem, não vou negar isso. Mas o próprio cinema ele se inicia indistinto de documentário e ficção. O que se tinha que diferenciar ali era um trabalho jornalístico de um filme. Você pensar no Robert Flaher, né, em outros realizadores do início do cinema, eles são, antes de mais nada, documentários ficcionalizados, ou ficções a partir do documentário. Os personagens, o que está em voga hoje em dia em boa parte da produção audiovisual brasileira, são personagens reais que se autoficcionam, um autor de si mesmo. Isso não é tão original, isso já se fazia no início do cinema. O Nanuque do Norte é assim, o diretor e o personagem criam uma terceira persona
que seria esse personagem encenando a si mesmo, a sua situação, né? Seu périplo trágico ali. Muito difícil falar, analisar, né? Tudo que eu falei pra você aqui é de maneira genérica também. Tô generalizando uma grande produção que eu posso dizer que vai muito bem, obrigado. A questão é como difundir todos esses filmes. Boa parte desses filmes não chegam à sala de cinema. E a pergunta que fica é, a única possibilidade da sala de cinema? Você tem todo um universo aí para utilizar, que é a internet, que é uma ferramenta que a gente não entendeu ainda para divulgar os filmes. O filme, o Eleger de um Crime, como ele se relaciona com os dias de hoje, para mim são duas perspectivas. O específico e o privado, né? Que é um filme que fala sobre a morte da minha mãe, mas isso não é mais importante. É um filme que fala sobre a morte de muitas mães e muitas mulheres nas periferias das grandes cidades brasileiras, de um tema que é muito pertinente hoje em dia, que é o feminicídio. E outra questão é, eu não sei se esse filme, a feitura dele se justifica, mas para mim se justificaria se o cidadão que assassinou minha mãe e que há indício que ele assassinou outras mulheres, ele fosse preso e pagasse, né, perante a justiça pelos seus atos cometidos.